paz, cá estamos para a exposição da Palavra do Senhor. Hoje estamos aqui em Clifton, no nosso local habitual, e estamos aqui com alguns irmãos da nossa congregação, iniciando assim o nosso culto presencial aqui à terça-feira. Esta semana nós iremos começar o estudo das 5 solas, segundo aquilo que é o entendimento do nosso estudo da Reforma. Nós temos hoje a primeira semana, nós iremos estudar sobre sola Escritura. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai bendito, louvamos o Teu nome e te bendizemos. Nós somos gratos porque a Tua bondade e a Tua misericórdia são grandes para conosco, que nos tens concedido, Pai, o privilégio esta noite de estarmos aqui. Obrigado a Deus, Pai, por aqueles que vieram. Te pedimos, Senhor, que a Tua graça seja abundante nas vidas, nos corações de cada um de nós. Pai, te louvamos, te bendizemos e te engrandecemos, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda a honra e todo o louvor. Pai, nesta noite te pedimos, Senhor, que aceites a nossa adoração e, Pai, te pedimos que Tu venhas falar às nossas vidas. Estamos aqui reunidos para Te glorificar e Te adorar. Pai, te pedimos por aqueles que estão em casa, aqueles que estão à distância, escutando a Tua palavra também, que a Tua graça possa ser sobre a vida de cada um. Obrigado, ó Deus, porque a Tua misericórdia é infinita. Te louvamos e Te bendizemos e Te adoramos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Podemos ficar sentados. Nós temos ali um erro. Chamar o Tiago, porque nós temos ali um erro, não dá para ler. Se o Tiago pudesse vir, por favor. Tá? Você que está em casa, você vai ver uma alteração aí de repente, que nós temos um erro aqui na imagem. Mas nós vamos estudando hoje, então, as cinco solas. E começando hoje, a primeira de 5. Temos 5 mensagens que nós vamos estudar ao longo deste mês de outubro. A última será a primeira semana de novembro. Esta semana nós iremos então estudar sobre sola Escritura. Para a semana, assim nos permitindo o Senhor, sola fé, sola fide, depois sola gratia, solos Christos, solo Dio Glória. Então, na primeira semana de novembro. Tem sido habitual na nossa igreja nós lembrarmos e pensarmos e refletirmos um pouco sobre a Reforma Protestante e a importância que a Reforma Protestante tem na nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé vem das Escrituras e não da Reforma Protestante. A nossa crença vem da Palavra de Deus e a nossa fé ela é formada, baseada nos escritos dos apóstolos, inclusive Paulo. A carta aos Romanos é um grande princípio orientador da nossa fé. Contudo, olhando a importância que a Reforma teve, nós lembramos no mês de outubro sempre aquilo que os reformadores fizeram e a forma como eles organizaram e estabeleceram princípios pelos quais nós podemos viver. Nós precisávamos de mirror, da câmera. It's backwards. É possível? Ok, só um minuto para a gente acertar aqui. Mas agora, se pudesses dar um jeitinho aí. Ok. Muito obrigado. Assim ficou melhor, que dá para ler de casa. Estava ao contrário. Muito obrigado, Tiago. Então, nós, esta tarde, eu vou passar para os irmãos. Lili, podes vir aqui? Lili, podes vir? A Lili vai passar para os irmãos aí a declaração de Cambridge, que já é conhecida da maioria dos irmãos. Ela vai passar uma aqui a cada irmão. Can you give one to each family, please? Thank you so much. E eu pedi aos irmãos que os irmãos guardassem essa declaração de Cambridge. Eu sei que muitos irmãos conhecem, alguns até, possivelmente você tem uma cópia em casa, mas eu peço que você guarde e você analise. Se você tem, pois com certeza não precisa de pegar, mas é bom a gente lembrar e sempre traz para as nossas vidas a lembrança daquilo que é tão importante para nós. Amém? Muito bem. Obrigado, Lili. Muito bem. Great job. Esqueceste lá atrás uma. O vovô. O vovô quer uma. Vai lá, vai. It's okay. Mas eu tenho estas. Tu podes dar. Muito bem. Ela está a guardar para outros irmãos que eventualmente virão. Não é? Muito bem. Obrigado, Lili. Amados, o que nós vamos estudar esta noite, ou que nós estamos interessados em estudar esta noite, não é tanto assim o valor, ou tanto assim as normas, ou o que é que aconteceu há 500 anos atrás, lá na Reforma Protestante, mas sim lembrarmos e trazermos para as nossas vidas a importância que tem de nós voltarmos às nossas origens e repensarmos o que é que nós queremos. É baseado em quem? É baseado em quê? É baseado em que princípios? E porquê é que isto é tão importante e nós dedicamos novamente o mês de outubro para estas coisas?
Nós dedicámos o mês de outubro, por causa, como já disse, que é o mês que celebramos a Reforma, mas nós dedicámos e pensámos estas coisas porque elas são importantes para nós, porque à medida que nós crescemos no Evangelho e à medida que nós nos amadurecemos o que é bom, nós tendemos a ouvir cada vez mais coisas. E às vezes nós ouvimos coisas que elas pegam a nós. E às vezes nós não temos o cuidado de analisar de onde é que elas vieram. É muito importante para nós pensarmos, Hebreus 12:1 fala sobre isso, sobre a multidão de testemunhas que o escritor aos Hebreus aponta aos fiéis do primeiro século que eles tinham. Que há alguém e há algo que acontece que traz para nós a segurança da forma como nós queremos hoje. O que é que eu quero dizer com isto? Irmãos, nós estamos numa posição privilegiada em relação à igreja do primeiro século. Há alguma coisa que nós temos que é um privilégio. Nós temos 2000 anos de história da igreja, nós temos 2000 anos de pessoas que erraram e temos 2000 anos de pessoas que acertaram. Então, estudar a história da igreja, olhar para trás e analisar um pouquinho daquilo que foi e daquilo que passou e daquilo que aconteceu ao longo da história, nos faz ter mais segurança naquilo que nós afirmamos. E nós paramos para pensar nessas coisas. Estas 5 solas não vêm diretamente da Reforma, elas não têm 500 anos. Se você olhar o documento que você recebeu aí, a Declaração de Cambridge, você vai reparar que a data, ela é 1996. Na última página você vai encontrar 1996. Estes 5 princípios foram estabelecidos não porque alguém decidiu escrevê-los, mas porque ao longo dos anos a igreja foi adotando e foi percebendo a necessidade de terem estes 5 pilares. E em 1996 um grupo de pastores se juntou, homens de Deus, e escreveram estas 5 solas, estabelecendo princípios pelos quais eles deveriam viver, deixando um legado para quem viesse após. É tão importante nós pensarmos nisto. Contudo, a primeira sola que nós estudamos sempre, ou primeiro somente, nós sempre estudamos primeiro sola a Escritura. E porquê é que nós começamos sempre aqui, particularmente, com sola a Escritura? Porque o fundamento da nossa fé, como já disse, não é a Declaração de Cambridge, não é os reformadores, mas é a própria Palavra de Deus. E nós precisamos de voltar sempre à Palavra de Deus e valorizar e entender a Palavra de Deus para que nela nos possamos firmar, nela possamos estabelecer os nossos princípios de fé e prática e viver somente pelo que a Palavra do Senhor nos ensina. E muitas vezes, e é tão fácil nós nos desviarmos dela. Eu vou só ler um pouquinho aqui, colocar aí no ecrã, diz assim, The Cambridge Declaration, ou a Declaração de Cambridge, que segue este prefácio, e os 8 trabalhos de apoio são os produtos da reunião histórica de 120 pastores, docentes e líderes evangélicos de organizações para-eclesiásticas, realizada em Cambridge, Massachusetts, de 17 a 20 de abril de 1996, acreditando que o movimento evangélico está em crise. Em 1996, eles entenderam que o movimento evangélico estava em crise. Essas pessoas se reuniram com a finalidade de convocar a Igreja da América, e aqui a Igreja da América é a Igreja de toda a América, não é a Igreja de Cristo Jesus, não é uma denominação, a se arrepender de seu mundanismo e buscar recuperar as doutrinas bíblicas apostólicas. Note, não eram nem luteranas nem calvinistas, tá? As doutrinas bíblicas apostólicas dos apóstolos, era essa a intenção. Porque só elas capacitam a igreja e proporcionam integridade para o seu testemunho. A reunião foi convocada pela Aliança de Evangélicos Confessionais. O que eu acho bonito, irmãos, nisto, é que você não vai encontrar aí referências a reformadores, como já disse, Lutero, Calvino ou outro qualquer, mas sim a essência dos ensinos apostólicos. E é isso que importa. É a importância da reforma, a importância de celebrarmos hoje, a importância de lembrarmos ao longo deste mês, é sempre as doutrinas bíblicas, a verdade de Deus. Como eu disse, a primeira que nós começamos é só a Escritura. João 5,39 e Romanos 15,4. Se vocês quiserem abrir a palavra do Senhor, Romanos 5,39 e Romanos 15,4. E eu pedi a alguém que estivesse deste lado que lesse João 5,39 e alguém que esteja deste lado que leia Romanos 15,4. Você encontra ali em cima, tá? Penso que os slides ajudam um pouco. Amém?
5:39. Examinai a Escritura, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Note que estas palavras são palavras de Jesus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nada melhor do que ter o próprio testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo sobre a sua própria palavra, dado que o seu testemunho é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 15:4, quem encontrou deste lado? Porque tudo o que damos foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino hoje. Impressionante, amados irmãos, que os escritores da Bíblia, e note que eu sempre digo os escritores porque o autor é Deus, amém? O autor das Escrituras é Deus, os escritores, eles escreveram sem ter ideia que nós hoje estaríamos reunidos neste lugar para abordarmos o texto sagrado. Esse é o poderoso mover de Deus. Esta semana mesmo, alguém me perguntou sobre isto mesmo, como é que nós sabíamos que as Escrituras eram verdade e como é que as Escrituras se aplicam. E nós hoje temos, por isso é que eu digo, irmãos, que é tão importante percebermos isto, nós temos 2000 anos de história. Nós éramos para ser a melhor geração de crentes alguma vez sobre esta terra. Nós temos 2000 anos de confirmação que esta é a verdadeira palavra de Deus pelos muitos que nela creram e os muitos que por ela morreram e se entregaram por causa da verdade e na defesa do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. A declaração, os pastores lá e os líderes das igrejas, quando se juntaram, escreveram esta frase que está aqui. Reafirmamos as Escrituras como inerrantes e fonte única da revelação divina, escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo o comportamento cristão deve ser avaliado. Irmãos, é quase impossível você encontrar alguém que duvide desta frase. Assim, no nosso meio, suposto mundo cristão. Vamos por assim. Não estou a falar de outros movimentos. Até de outros movimentos você vê pessoas que não discordam. Mas dentro daquilo que nós chamamos o mundo cristão, o povo que acha que crê em Deus, que se considera, se chama, se auto-intitula cristão, você vai ter muita dificuldade em encontrar alguém que duvide que as Escrituras são inerrantes e fonte única da revelação divina. Com exceção da heresia aí, que corre aí da teologia liberal, que aceita, né, que diz que a Bíblia não é inerrante e nem toda ela é inspirada. Né? Mas tirando esses casos assim extremos, você vai ter dificuldade em encontrar alguém que duvide que a palavra de Deus a Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. É difícil você encontrar alguém que diga, não, falta mais uma coisa que eu lembrei-me lá no segundo eu escrevi. É difícil assim. Você vai encontrar isso de uma forma dissimulada. Tirando a teologia, os apoiantes de teologia liberal e outros assim, que claramente negam a inerrância das Escrituras, você vai ter dificuldade em encontrar alguém que vá negar esta parte. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo o comportamento cristão deve ser avaliado. Tudo bem. Normalmente o que é feito? Vai-se à Escritura, distorce-se o que a Escritura diz para não ofender a Escritura. Ridículo, não é? Normalmente vai-se lá, diz que o texto não diz aquilo que o texto diz para não ser contra o texto. É o que nós encontramos. A questão está na segunda parte desta declaração. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente que o Espírito Santo fala independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. E aqui é que nós encontramos uma grande diferença hoje. Tem gente que diz, a Bíblia diz assim, mas eu sinto de outra maneira. A Bíblia diz assim, mas eu ouvi outra coisa. Mas falaram tem uma experiência tal. Acredite, irmãos, que a experiência pessoal tem sido um obstáculo tão grande ao Evangelho e à proclamação e à propagação, ambos, do Evangelho, que eu já tenho estado sentado em reuniões onde eu ouço mais falar da experiência pessoal do que o que a palavra de Deus ensina. Em tal lugar fez assim, e eu fiz assado, deu certo aqui, não deu certo acolá, como se a obra de Deus, a casa de Deus, o caminho do Evangelho fosse uma coisa de experimentar.
A minha filha, semana passada, 2 semanas, ela estava a aprender sobre hipóteses, experiências e conclusões. E às vezes a igreja parece assim. A gente vai formalizar aqui uma hipótese, todo mundo sabe como é de ciência, né? Vai formalizar aqui uma hipótese e a gente vai fazer um teste. Se der certo, a gente tira uma conclusão. É assim que deve ser feito. O crente não vive dessas coisas. O que a palavra de Deus inerrante diz, tudo o resto tem que se submeter. Recebeu uma revelação, se ela não estiver de acordo com a Escritura, ela tem que ser negada. Ela não pode ter a mesma importância que a Escritura. Afinal, esse era um dos grandes combates que os reformadores tiveram lá no início, com a Igreja Católica. Porque a autoridade máxima não era a palavra de Deus. Não era a única da qual vêm todas as outras coisas. Havia uma série de coisas, a tradição, as palavras do Papa, etc. Elas atrapalhavam. E os reformadores disseram, nós não podemos lidar com isso, nós temos que lidar com uma autoridade única que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Irmãos, essas coisas têm entrado no nosso meio cristão evangélico, por isso é que a Declaração de Cambridge afirma que eles encontraram a igreja em crise de uma forma demasiado. Um tem uma revelação, um acha que não sei o quê, o outro ouviu Deus dizer não sei quantos, e parece que ninguém tem uma autoridade superior, que é a santa e bendita palavra de Deus. Todo mundo tem um jeito de pensar. E como tem um jeito de pensar, afirma de uma determinada coisa. E é tão fácil a gente se deixar enganar. Porquê é que é fácil deixar enganar? Porque muitas vezes apela à nossa própria situação. Às vezes é emoções, às vezes é natureza pecaminosa. Às vezes é só emoção. O fulano está emocionado, está abatido e tal, acha que ouviu Deus falar, aí segue aquela direção. E outro, às vezes, é para justificar a natureza pecaminosa. Não é bem assim, então. A que a palavra do Senhor fala, ela tem que ser cumprida. Ela tem que ser obedecida e a ela nós temos que submeter. O que está baseado na palavra de Deus vai muito acima da experiência pessoal. Não é tão importante assim a sua experiência pessoal. A sua experiência pessoal ela é importante se ela estiver subordinada aos princípios bíblicos. Aquilo que a palavra de Deus afirma. Porque afinal enganoso é o coração do homem. Correto? Quantas vezes nos deixamos enganar? Quantas vezes ouvimos pessoas dizerem coisas e afirmamos coisas que não são o que a palavra de Deus nos ensina. Eu gostaria que nós agora víssemos, depois de termos visto qual é a afirmação, o que reafirma e o que nega. Você vai notar que todas as declarações, porque os irmãos conhecem já, né? Em toda a declaração de Cambridge tem uma parte que afirma e tem uma parte que nega. Eles afirmam o valor das Escrituras e eles negam aquilo que vai atrapalhar o que as Escrituras devem dizer. Amém? Que vai atrapalhar a transmissão dos ensinos. Mas eu queria colocar agora numa coisa, algo prático para as nossas vidas. Movendo dessa parte para a nossa vida. Como é que nós agora fazemos isso? Por que é que nós precisamos tanto assim do valor das Escrituras? Eu vou colocar um slide aí bonito. Gostava que os meus miúdos estão a chegar aí. E eles vão gostar de ver esta imagem. Bonito, não é? Espero que seja. E eu acho. Eu tenho ali os meus 3 filhos ali na foto a fazer lá uma confusão em casa, não? Eles estão lá a pintar e a desenhar e a fazer aquela lixeira, aqueles trabalhos, não é? Tão especiais, não é? Que a gente depois no fim tem que lidar com aquilo tudo. Não é só, onde é que vai pôr os trabalhos que eles fazem, que não tem fim, e o que é que a gente faz para limpar, não é? Alguém disse que bons pais fazem bons filhos. Bons pais fazem bons filhos. E esse alguém pensa que as crianças vêm com manual de instruções e garantia. Porque, se não tinha filhos, como é que podia ser um bom pai? Não é? Está certo? Se não está a lidar com os filhos, como é que pode ser um bom pai? Bons pais fazem bons filhos. Mas é que o problema é que o pai está a aprender. E vai aprender com quem? Com os filhos. Então o filho mais velho é a cobaia, não é? O filho mais velho é que a gente aprende, não é? É assim ou não é? Os irmãos que são pais e que são mães sabem que é assim. É mesmo com o filho mais velho. E é errar mesmo que aprende. Agora escuta uma coisa. Você já pensou... deixa-me ler o que escrevi. Aprendizagem para pais se vai alcançando com o tempo. Que bom que a vida espiritual não é assim. Sim,
temos um manual e temos uma garantia. Manual, a palavra de Deus que nos aponta a Cristo Jesus, e a garantia, o próprio Deus que envia o Espírito Santo e nos conduz no manual. A vossa foto está no quadro, vocês podem ver aí, ficar deliciados, tá? Então, o que é que eu quero trazer com isto? Quando você foi pai, mãe, pela primeira vez, você não tinha um manual que explicasse, que eles vieram sem manual, né? Tem muita coisa que você ouviu daqui e da acolá que estava errada, não foi? Que você depois descobriu que era de outro jeito. E há muita coisa que você precisou de aprender e ajustar o seu próprio. Então houve um conhecimento e uma desenvolver natural de si. Há gente que acha que o caminho de Deus é assim. Vai experimentando aqui, faz uma experiência acolá, faz não sei o quê, e aos poucos a pessoa vai aprendendo por ela própria, e daqui a pouco o fulano já tem uma estrutura. Deixa-me dizer-lhe mais, tem gente que faz assim até no ministério e vira pastor assim. Uma pregação aqui deu jeito, outra acolá deu jeito, recebeu uma revelação não sei de onde, ouviu não sei o quê, aí passar pouco tempo está aí a pastorear e a dirigir o povo de Deus, sem qualquer instrução, sem qualquer aprendizagem. Eu não estou a falar em instrução aqui, aprendizagem, no sentido de diploma, que já vi gente com diploma que não sabe nada. E não é porque não sabe, porque não tem conhecimento, porque não é capaz de aplicar nada. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar que há uma regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, que é o manual divino, pelo qual nós precisamos de aprender e guiar-nos por ela. Não é uma aprendizagem assim. Você quer ver uma coisa? Quando nós tivemos o Tiago, o saco do bebê era assim deste tamanho, tá? Deste tamanho. Não era, amor? Tinha tudo lá dentro. 3 mudas de roupa, casaco de inverno no verão. Eu vou exagerar um pouquinho. 3 pares de sapatos. Exagerar um pouco, não? Tinha fralda de todos os tamanhos até ser adulto. Tinha todo o tipo de coisas no saco, né? Comida, etc. Quando o saco não fez falta mais, tirou-se coisas do saco que não se tinham usado. O saco, desculpa, amor, deixa eu para fazer aqui uma ilustração, tá? O saco do Pedro era metade, não? O do Pedro era metade, já só tinha metade das coisas. Da Lili era mais ou menos assim. Onde é que estão as chaves do carro e a carteira? Ela era menina, ela Mas que era tudo muito mais simples, tá? Era tudo muito mais simples. A gente estava tudo bem, estava sempre tudo certo. Porquê? Porque a gente aprendeu que havia coisa que não era bem assim. Agora imagine alguém andar nos caminhos do Senhor assim. Deus salva a alma. Aí a pessoa começa a tirar umas para cá e para lá. Deixa eu ver se isto é assim. Será que aquilo é assado? Você acha que Deus salvou a nossa alma desse jeito, para viver desse jeito? Tem gente que vive assim 20 anos no Evangelho e ainda tira para cá, tira para lá, ver o que é que dá jeito, não? Mas tem um manual, gente. Tem manual. Eu vou mostrar uma outra imagem. Esta imagem é de 2015. Eu vi ontem que é 2015. As mesas dos nossos filhos já são de 2015. Porque em 2015 eu usei esta imagem, com este mesmo texto. 2015, né? 5 years. Tá? Estas mesas foram compradas no IKEA. Todo mundo conhece o IKEA, né? O IKEA é aquele negócio que você traz tudo dentro de uma caixa. Você traz a sala toda de casa dentro de uma caixa que você quase carrega debaixo do braço. Chega a casa, você abre, é parafusos, é para nós portugueses, é um problema o IKEA. A gente é muito, eu não sei os outros, mas a gente portuguesa é muito difícil, porque até que regra demais, metade daquilo não faz falta. A última coisa que a gente pega é no manual. A gente pega no manual quando a gente olha para o armário está assim. Aí a gente disse, não, tem qualquer coisa errada. A gente pega, vira ao contrário, ele ficou assim. Tem qualquer coisa. Aí a gente tem que desmontar tudo, escolher os parafusos outra vez, porque tem um manual que a gente não ligou nenhuma. E mais ou menos isso. E a ideia é esta. Falta peças. As peças estão erradas. Alguma coisa aqui eles mandaram mal. O fulano que fez este desenho não sabe fazer. Eu vejo ali um irmão que não é português, está-se a rir bastante. Eu acho que ele é assim. Então, quando nós... Depois, o que é que a gente faz? A gente desmonta tudo, prepara tudo outra vez, aí monta o armário de novo, aí deu certo. E a gente olha para o lado, mas sobrou isto. Sobrou peça. E eles devem ter mandado a mais, no caso da gente perder alguma. Não é mais ou menos o que fica. A gente pega naquela peça, e se você é como eu, você pega num pedaço de tape e você cola debaixo do armário. Porque você sabe lá, in the back of your mind, que sooner or later aquele armário vai cair porque aquele parafuso que você colou ali fez falta em alguma coisa. Porquê?
não tem garantia de que as instruções que você vai seguir vão ser certas e você é capaz de as seguir. Fiz-me entender? Toda esta brincadeira aqui, irmãos, com o IKEA, é para nos levar a algum lugar, senão era perda de tempo. Tá? Escute. Com os filhos, você vai atirando para aprender. Não tem manual de instruções. Com o IKEA tem manual de instruções. Você quer comparar um filho com um armário do IKEA? Não, não estou. Estou a tentar criar uma imagem aqui fácil de nós entendermos. Mas o que é que acontece com o armário do IKEA? Você traz o manual, você traz as peças certas. Nunca pense que não trouxe as peças todas. Veio as peças todas. Só que você não tem garantia de que você vai conseguir fazer. Você vai conseguir seguir aquele manual todo e você é capaz de montar aquilo tudo. E esse é que é o problema. Na vida cristã é muito diferente. Sabe porquê? Deus deu o manual e Ele deu a garantia. Você vai chegar no fim e vai dar certo. Não vai ter parafuso na sua vida colado debaixo do armário, debaixo de uma perna, ou qualquer que você quiser inventar. Não vai precisar. Não vai ter. Porque o Senhor que salvou a sua alma, Ele deu um manual de instruções para você seguir e Ele deu ainda o Espírito Santo que trabalha em si e o dirige a cumprir o manual todo com a garantia de que no final dá certo. Dá certo. Você não tem que atirar para aqui, para ali, para acolá, tentar resolver como é que você vai fazer ou como é que isto ou aquilo funciona. O Espírito Santo de Deus, Ele opera em nós. Ele nos guia e Ele nos mostra o que fazer. Só a Escritura. Tem outro jeito de chegar lá? Não tem. Tem outra forma? Não. Contudo, para que nós possamos seguir o manual correto, nós precisamos daquele que é o Deus que escreveu o manual. O Espírito Santo que habita em nós, que nos guia, nos revela Cristo e nos mostra como é que nós devemos de agir e fazer. É tão simples. Para que é que a gente faz a coisa tão complicada? Por que é que a gente arruma um bom manual do lado e tenta fazer do nosso jeito? A Bíblia diz assim, mas eu vou fazer mais ou menos assado. Mas isso é assim tão literal e tão prático na nossa vida? É tão literal e tão prático como eu lhe estou a dizer. Não há nada nas Escrituras que não tenha resposta. Você não precisa de ouvir uma voz do além. Esta é a voz do eis que te digo. Eis que te digo, diz o Senhor. E onde é que Ele diz? Aqui. Por isso, irmãos, que há pouco eu falei dos reformadores, e vocês, irmãos, sabem, os irmãos que me conhecem sabem o quanto eu gosto da reforma. Este é o mês mais belo do ano, quase, tirando o abril, que é o aniversário da minha esposa, tá? É o mês que eu gosto muito do outono, irmãos. Eu gosto muito de outubro, eu gosto também de novembro, por causa do Thanksgiving e da nossa celebração de ação de graças, e eu gosto também eu gosto muito da Páscoa, mas a Páscoa nem sempre calha no mesmo mês. Eu acho a Páscoa o feriado mais bonito para o crente, é a Páscoa, né? Eu gosto do Natal, acho uma coisa fantástica, irmãos, e por aí vai, tá? Não gosto do Carnaval, não gosto do Halloween, já deixamos bem claro, que nós já imaginam assim, né? Mas essas, irmãos, eu acho fantástico, eu gosto do outono. Mas o mês da Reforma é um mês tão importante, irmãos, pelo menos para mim, porque me faz pensar e me faz parar para pensar nestas coisas. E traz à minha memória estas coisas extraordinárias. E os irmãos que estão aqui são obrigados a ouvir isto todos o ano, a mesma coisa, quase. Vai estar, não mudou, pôs a foto dos meninos que não tinham, mas não é tal e qual também, né? E o ano passado acho que não fui eu que ministrei este assunto, acho que não fui, não sei se fui eu, talvez fui, não sei, talvez fui. Porque normalmente eu gosto tanto, eu arranjo sempre maneira de eu ministrar este assunto, porque eu gosto tanto dele. Mas, irmãos, de qualquer maneira, o que nós estamos aqui a defender e a falar é a importância que estes assuntos têm para que a nossa vivência diária seja feita em segurança com a garantia de vida eterna. No final dá certo, não há como errar. Porque você está seguindo o manual. E muitos dos personagens bíblicos vêm à minha mente. Noé construiu a arca. Alguma coisa extraordinária, irmãos, botou os animais lá dentro. Aquilo tudo. E ele fez tudo conforme Deus disse para ele fazer. E deu certo. E o Titanic foi feito muito depois, né, com muita tecnologia, e deu errado. Porque Deus disse para fazer de uma determinada maneira e Noé fez. Ele ouviu a palavra do Senhor e fez. E depois, quando caiu a tempestade e veio aquela chuva toda, e aquele barco começou a balançar, você pode imaginar os animais lá dentro, agora dando aqui um pouquinho, estendendo aqui a nossa imaginação, só estendendo a imaginação, não estou a dizer que a Escritura diz esta parte, mas imagina aquele alvoroço, aquela confusão toda. E eu, sinceramente, na minha mente, eu vejo Noé muito tranquilo lá dentro. Ele fez tudo o que Deus disse. O que é que pode dar errado agora? Nada. Porquê é que a gente não é assim com a nossa vida? Estou a falar para mim.
Que a gente sabe que de vez em quando não ouviu bem o que Deus disse e fez qualquer coisa que deu na cabeça à gente. Se a gente prestasse mais atenção ao livro das Escrituras, nós tínhamos uma vida bem mais tranquila, irmãos. A gente vivia muito mais em paz. Eu estou seguindo tudo que a Bíblia diz, o resto é com Deus. E Ele garante que eu chego no final. Esse devia ser o propósito, devia ser a forma como nós devíamos viver. Essa devia ser a maneira como nós devíamos encarar a realidade. Senhor, eu estou seguindo o teu manual. Eu não consigo ver o fim, mas está certo. Vamos continuar. Abraão, mesma coisa. Leia lá a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Eu falei Hebreus 12, 1, né, que é a continuação, a nuvem de testemunhas. Dá lá uma olhadela. Alguns morreram sem ter visto nada. Tranquilos. Pela fé. Deus falou. Aliás, Abraão, né, tem um hino engraçado que diz que quem tem promessa de Deus não morre, né? Não morre, não. Tem a fé de Abraão. Errou até no sujeito, né? Que morreu, só viu um filho, né? Da promessa, tem outro que não era da promessa, né? Pois é, tranquilidade no Senhor. Deus falou que vai ter uma multidão. Vai ter. Você é filho de Abraão. E Abraão nem sabia que ia ter filhos 2000 anos depois, sabe? Daqueles que não eram povo sequer, nem descendência dele. Só pela fé, né? Filhos de Abraão, amém? Nós estamos a entender o que eu disse, né? Amados irmãos, quando nós confiamos no Senhor, seguimos o manual, temos a garantia de que a gente chegará lá no final. Eu tenho aqui mais 2 textos, mas eu também queria deixar um espaço para nós conversarmos e termos o momento, como eu tinha prometido aos irmãos, se alguém tiver alguma questão que queira levantar. Nós temos aqui o texto de Jesus, lá quando foi tentado. E Jesus respondeu, está escrito, está escrito, os irmãos sabem, né? O que é que Jesus usou? A palavra dele próprio, a palavra de Deus. E ele falou, está escrito. E assim Satanás teve que bater em retirada. O diabo tentou a mesma coisa, não foi? Olha lá, o que é que o diabo fez? Ele levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e se sustentem nas mãos. Satanás percebeu que Jesus ia usar sempre a palavra de Deus. O que é que ele fez? Ele falou a própria palavra de Deus para tentar Jesus. Aí Jesus disse, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus, e acabando toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Essa é outra coisa que é importante das Escrituras. Conhecer as Escrituras na hora da tentação. Saber como agir. E discernir. Se a palavra de Deus está a ser usada corretamente ou se está a ser usada de forma deturpada. Como é que nós podemos saber isso? Hoje nós encontramos pessoas usando a palavra de Deus e parecendo afirmar a verdade, mas cheio de engano. A palavra do Senhor diz, pelos frutos conhecereis, é verdade. Mas quando você assiste uma mensagem online, como quem está a assistir hoje, que não me conhece, se não me conhecer, como é que pode saber? Conhecendo a palavra de Deus como um todo. Estuda a palavra de Deus como um todo. Uma revelação só. Quando você estuda a palavra de Deus como um todo, tivemos uma vez uma pessoa aqui que insistiu comigo várias vezes, como é que eu sabia que a minha interpretação das Escrituras estava correta? A minha. Né? O comentário de Daniel Val, né? A Bíblia comentada de Daniel Val. Como é que a minha interpretação estava certa? Não existe, a Bíblia comentada de Daniel Val não existe, não. Só uma carta, de uma carta para cima que faz isso, não é? Irmãos, como é que a gente sabe, como é que eu sei que a minha interpretação está certa? Porque não é a minha, eu expliquei várias vezes, não é a minha. Pega na Bíblia como um todo, lê como um livro só, uma obra só, uma peça só, uma palavra só de Deus. Uma palavra de Deus só. Leia como um todo, e cada versículo que tirar dela, sai com ela toda atrás, tá? Toda agarrada, todo o princípio bíblico, todo o conselho de Deus, todo o pensamento divino. Não dá para isolar um versículo e dizer uma coisa errada se você tiver a Bíblia como um todo, um pensamento só, uma revelação só, uma história só da redenção. Não existe várias histórias humanas, existe uma só. Falei desta-feira passada aqui que não existe várias raças humanas, existe uma só. Descendente de Adão e Eva, existe um só povo que irá morar no céu e um só povo que irá estar no inferno, que provém de um mesmo Adão e Eva, de um mesmo plano divino, de uma mesma forma. Quando nós colocamos isto assim, não é a minha interpretação das Escrituras. Além disso, irmãos, eu sempre tenho o cuidado de olhar atrás. Tem alguém antes de mim que já disse o que eu estou a dizer agora? É por isso que eu gosto tanto da Reforma, eu gosto deste
deste pensamento e deste estudo aqui. Porquê que eu gosto tanto? Porque me faz olhar atrás e ver que teve gente antes de mim que já falou a mesma coisa que eu falei. Porque Deus não esperou para eu nascer para revelar uma coisa que Ele nunca tenha dito. Eu não sou assim tão importante. Tem gente que acha que, né? Que atrasado ouviu há uns anos pregação para explicar porque é que Raab pôs a fita que Raab pôs lá era vermelha. Teve uma revelação. Não? Uma revelação também há uns anos atrás foi que a pedra, o nome das pedras que Davi tinha lá no alforje quando ele atirou lá a pedra. A pedra chamava-se pedra, irmãos. Pedra. O nome da pedra é pedra e a outra pedra chamava-se pedra. Era a pedra número 1, pedra número 2. Pedra. Não tem nada, irmão. Não tem nada. Deus não esperou que você ou eu nascesse para revelar uma coisa que Ele nunca tenha revelado a ninguém, porque ninguém é tão importante assim. O que está revelado, está revelado, está revelado nas Escrituras. E quando eu olho atrás, eu vejo 2000 anos de história, de gente, de homens e mulheres de Deus que afirmaram uma mesma verdade. E eu com segurança afirmo essa. Não é a minha interpretação. Não é a minha interpretação. É por isso que a reforma é importante, é por isso que voltarmos às Escrituras é importante, é por isso que nós usamos o tema e dizemos Igreja Reformada continua-se reformando, não é? Eu disse em português mesmo que eu ia tentar dizer em latim e ia dar errado, não é? Percebi mesmo na hora certa que ia dar errado, não é? Igreja Reformada continua-se reformando. Porquê que nós dizemos isso? Porque a Igreja Reformada continua-se reformando não é a Igreja que busca inovações ou histórias ou invenções. É a Igreja que continua-se reformando, continua a voltar atrás, continua a ir à Escritura, continua a ir à Palavra de Deus, continua a buscar os princípios verdadeiros, para dela jamais se desviar. Um outro texto também que nos fala sobre isso, e termino com este texto, Atos 17, 10 e 11, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Os irmãos de Bereia faziam isso. Eles ouviram de bom grado, mas examinavam cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. E eu lembro-me de um irmão que está entre nós, que das primeiras vezes que veio ao culto trazia um caderninho. E ia apontando no caderninho as coisas que eu via. E é assim que a gente deve fazer. Não é, irmão Márcio? Amém? Ainda tem o caderninho, não é? Está aí. E ia apontando. E eu via o nosso irmão apontar e eu ficava contente de saber o que é que ele vai analisar. Não é? Amém? Porque é isso mesmo. Quando nós fazemos assim, nós até costumamos dizer que somos bereanos ou somos de Bereia, ou uma coisa assim, que fica, não é? Fica assim muito sofisticado, bonito, não é? Eu sou de Bereia, não é? Assim, a gente fala uma coisa assim. Mas na verdade é isso. É analisar nas Escrituras e a Palavra de Deus. Irmãos, espero que esta exposição tenha trazido para a vida de cada um de nós um desejo maior por aprender mais as Escrituras. Não há limite para você aprender as Escrituras. Esta manhã, no nosso chapel, no nosso devocional lá em casa, o Pedro perguntou-me assim: se tu pregares a Bíblia toda, tudo completo, tudo que está na Bíblia, right? E depois ele lhe acrescentou umas 5 vezes. O que é que tu vais pregar a seguir? Irmãos, se eu conseguisse pregar tudo que está na Bíblia uma vez só, já era. Mas está bem pensado. Né? Afinal, eu falei há pouco do John MacArthur, ele comentou a Bíblia toda. Verso por verso. Agora o que é que ele faz? Agora ele continua a pregar e faz culto até se lhe é proibido, não é? Louvado seja Deus. Ele aprendeu bem o texto, não é? Amém? Então, o que é que a gente continua a fazer? Eu disse a ele, eu vou continuar a pregar. Agora, 5 vezes mais. 5 vezes a Bíblia toda, eu não terminei uma, já estou a pastorear há 10 anos. Irmão, espero que você esteja com vontade de ficar por aí, não é? Porque vai demorar. Amém? Mas louvado seja o nome do Senhor. Que bom que é a importância que tem as Escrituras. A gente continua nelas, insiste nelas, porque delas tem vida eterna. Louvado e adorado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Eu terminar com uma palavra de oração e o Tiago vai nos fechar ali e nós depois então deixamos aqui um momento para os irmãos comentar, fazer pergunta, alguma coisa que os irmãos queiram falar, para nós não ultrapassarmos o tempo aqui. Pai eterno, eu louvo o teu nome pelo valor das Escrituras. Oh Pai, que satisfação em falarmos estas verdades. Senhor, te agradecemos porque temos um manual e temos uma garantia. Manual, temos a tua palavra. Ajuda-nos a atendê-la. Perdoa-nos, Pai, quando não o fazemos. E, Senhor, ajuda-nos a sermos consolados pela garantia que é o Espírito Santo que nos dirige, direciona e nos revela a tua verdade. Nós louvamos o teu nome. Obrigado por este dia. Em nome de Jesus, nós oramos.
Amém.